Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é dia de brilhar porque hoje é o dia da rainha. Professor, Rainha Elizabeth? Não. Matemática. Ah, meu Deus. E eu estou com quem? Com o Daniel, para assim, abrilhantar essa aula maravilhosa sobre áreas de figuras planas. Sétimo ano, essa aula é fundamental para que você tenha assim uma malemolência na hora de fazer exercícios, na hora de ver algumas situações que envolvem área. E eu quero que você tenha muita paz na hora de desfrutar essa matéria, beleza? Então, de olho na tela para a gente ver o tema da aula de hoje. Então, áreas de figuras planas, nós estamos no PET 4, semana 3. E, como sempre, olha pra cá, se liga, ó, sempre eu te passo o quê? As habilidades, não é? E hoje não vai ser diferente, não. De olho na tela para ver o que a gente vai trabalhar hoje. Resolver problemas de cálculo de medida de áreas de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas. Olha pra mim aqui, ó. Te falo uma coisa. Tá vendo aquela palavra ali, decompor? Hoje vai ser a arte da decomposição. Ah, professor, como assim a arte da decomposição? Hoje eu vou te ensinar uma arte. Daniel, se prepara, porque, ó, quem é Van Gogh perto dessa arte que vai ser essa aula de hoje? Segura para não cair para trás. Então aqui, ó. Primeira coisa, eu vou te colocar um contexto, uma situação, um problema, para a gente pensar como que nós vamos atuar em cima dela. Então, de olho na tela, nós temos, Lucas precisava calcular a área aproximada de um terreno com formato irregular, que estava representado em uma folha de papel quadriculado, conforme mostra a figura abaixo. Nossa, professor, essa figura aí é meio estranha, ela é meio estranha. E como que nós vamos calcular a área dessa figura? Tá aqui. Primeiro, ele coloriu alguns quadradinhos de bege e contou a quantidade de quadradinhos inteiros que estavam no interior do terreno. Então, você consegue ver quadradinhos em bege? Eu vou indicar para vocês alguns aqui, por exemplo. O que eu estou pincelando de vermelho é o que está em bege. Por exemplo, essa fileirinha e assim vai. Essa é a região que eu estou chamando de bege, beleza. Agora, o que vai acontecer? Tá vendo esses quadradinhos amarelos ao redor? Também são importantes. Eu dividi essa figura em quadradinhos beges, o amarelo daqui a pouco você vai ver a função dele, e tem alguns quadradinhos brancos, pedaços de quadradinhos brancos, para ser mais honesto. Pedaços de quadradinhos brancos. Vamos ver agora? Ele dividiu cada quadradinho da malha em 4 quadradinhos menores, colorindo de amarelo os novos quadradinhos inteiros, conforme a figura. Beleza. Então, qual que é a diferença? A diferença dessa imagem para essa aqui, ó, é que você tem que imaginar que você está pegando agora esses quadrados aqui, ó. Tranquilo? Esses quadrados. Então, olha aqui. Gente, esse enunciado é bonitinho, uma situação fofa. Então aqui, ó, Lucas precisava calcular a área aproximada de um terreno com formato irregular que estava representado em uma folha de papel quadriculado, conforme mostra a figura abaixo. Ah, professor, nossa, que desenho, gente, que desenho feio. Mas nosso objetivo aqui não é julgar o desenho, e sim descobrir a área dele. Ah, professor, então peraí. Primeiro, olha o que aconteceu. Tá vendo esses quadrados aqui? Sim? Quando você observa essa divisão aqui, você olha que eu peguei cada quadrado branco e dividi em quadradinhos? Ah, vi isso. Então aqui, ó, primeiro ele coloriu alguns quadradinhos de bege e contou a quantidade de quadradinhos inteiros que estavam no interior do terreno. Então, peguei esses quadradinhos beges, bonitinhos, e contei. E eu colori depois alguns amarelos. Agora você vai entender a noção do amarelo. Depois dividiu cada quadradinho da malha em 4 quadradinhos menores, colorindo de amarelo os novos quadradinhos inteiros, conforme a figura abaixo. Então, a figura é essa daqui. Não, professor, ele pegou, dividiu e coloriu de amarelinho. Coloriu de amarelinho. A seguir, novamente, dividiu cada quadradinho da malha em 4 quadradinhos menores, colorindo
de azul os novos quadradinhos inteiros. Não, professor. Mas aí está sempre dividindo em quadradinhos? Sim, para ficar o mais próximo possível da área dessa figura irregular. Beleza? Então, quanto maior for a quantidade de quadradinhos, maior será a aproximação dessa área. Beleza? E isso lá no futuro, ó, lá no futuro, no ensino superior, você vai aprender isso em cálculo 1. Beleza? Mas hoje é só uma ideia intuitiva do conceito de área. Eu falei conceito de área, então eu preciso definir a área com vocês. A área é a medida de uma superfície. E eu quero que você entenda que geralmente, não estou falando sempre não, tá? Geralmente, você tem quilômetro quadrado e metro quadrado como as unidades mais recorrentes de área. Lucas, eu já ouvi falar de hectare. Hectare é uma medida agrária, filhote. Agrária. E eu te falo o seguinte, um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Essa equivalência é muito importante para que você tenha um controle melhor das questões. Vamos anotar ela? Ela é importante. Se ela é importante, vamos anotar. Então aqui, ó. Deixar registrado aqui. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Ah, entendi. Massa. Massa. Legal. Então, ó, olha essa figura. Você vai falar assim, Lucas, eu tô vendo ali, tô vendo. Daniel, você tá vendo quantas figurinhas? Eu tô vendo 4. Eu tô vendo a figura plana A, B, C e D. As figuras planas A, B, C e D. Então, beleza, bonitinho. Aí olha essa próxima imagem. Eu estou vendo as mesmas figuras, só que em uma outra posição. Teve alguma deformação aqui? Não, não teve. Não teve nenhum reajuste, nada. Só uma mudança de posição. Olha, a mesma coisa, não teve nenhum reajuste, nenhuma alteração, só uma mudança de posição. Novamente, somente uma mudança de posição. Pensa o seguinte, na hora que você raciocina o conceito de área, você sabe que a área é a medida de uma superfície, beleza. Vou te falar o seguinte, de coração, mudou a área dessas figuras? Não, não mudou a área dessas figuras, mudou só a posição, sim? Então eu falo o seguinte, pessoal, 2 ou mais figuras geométricas são equivalentes quando têm a mesma área. Nesse caso, essas 4 imagens possuem a mesma área. Ah, professor, entendi. Ó, entendi. O que eu quero que você entenda, meu caro aluno, é que falar que é equivalente é falar que tem a mesma área. Beleza? Sim? Áreas de figuras planas. Então, qual que vai ser o nosso momento check? Então, eu vou passar essas 6 áreas aqui para vocês e eu quero que você tenha a visão que, além das fórmulas, são necessárias outras habilidades, como a decomposição e o ordenamento das figuras. Se você souber isso, vai dar muito certo. Então, vamos ver aqui. As 2 primeiras áreas, a gente já está viciado, concorda? A área de retângulo nada mais é do que base vezes altura. Então, vamos ver aqui a área de retângulo, a base aqui vai ser simbolizada pela letra B e a altura pela letra H. Nada demais. A área de um quadrado, a mesma coisa, só que o que nós temos aqui? Que o quadrado é um retângulo que possui todos os lados congruentes, sim? E além disso, o que você pode pensar? Você pode pensar que a área vai ser base vezes altura, a base e a altura possuem a mesma medida, então vai ficar A vezes A elevado a 2. Basta você pegar o lado do quadrado e elevar ao quadrado, elevar a 2, beleza? Agora, tem algumas fórmulas que eu vou te justificar movendo algumas coisas. Nossa, Lucas, movendo? É. E eu queria que você pensasse em uma tesourinha. É, para você cortar e colocar ela numa outra posição. Olha que massa. Imagine que você tenha esse paralelogramo. Lembrando, paralelogramo é um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos, beleza? E os lados opostos, além de ser paralelos, são o quê? Congruentes. Então, eu estou te falando que o lado AD é paralelo ao lado BC e os 2 lados são congruentes. O lado AB e o CD
também são paralelos e congruentes. Beleza. Então, eu vou decompor essa figura em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Tá vendo aquela parte tracejada? Eu queria que você pensasse numa tesourinha cortando essa partezinha tracejada aqui. Pensou? Retira esse triângulo 1 para mim e coloca ele aqui, ó. Beleza? Sim? Uai, Lucas, espera aí. Quando eu faço essa mudança, eu estou gerando um retângulo? É, filhote, está gerando um retângulo. E a área do retângulo você sabe calcular. A área do retângulo é o quê? Base vezes altura. A base vai ser o quê? B. E a altura vai ser quem, turma? A altura vai ser H. Então, base vezes altura. Ô, Lucas, mas essa área também serve para o paralelogramo? Serve. Serve sim. Por quê? Eu não fiz só um reajuste de posição? Eu mudei alguma coisa? Não. Eu só troquei uma parte da figura de posição para você enxergar um retângulo ali. Então, a área de um paralelogramo vai ser base vezes altura. A área do triângulo também, você está viciado nessa área aqui também. A área do triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Ô, professor, mas isso aí eu sei. Mas então é que eu não sei de onde que vem. Agora, olha aqui, ó. Eu quero que você pense o triângulo que está aqui, ó, que eu vou marcar em vermelho. Você vai dobrar ele. Como assim, Lucas? Você vai gerar dois triângulos, beleza? Não é dobrar as medidas, não. É copiar, beleza? Você vai copiar esse triângulo aqui bonitinho e vai gerar esse outro triângulo aqui. Só que eu vou colocar ele de cabeça para baixo, beleza? Então aqui, ó, esses dois triângulos são congruentes, bonitinhos, só que um tá na posição bonitinha e a outra na posição o quê? De cabeça para baixo. Quando eu junto os dois, eu formo isso aqui. Ah, professor, então peraí. Você juntou os dois triângulos com o objetivo de formar um paralelogramo? Sim, formei com esse objetivo. E objetivo cumprido. Você sabe a área desse carinha aqui, concorda? Dessa figura plana. Vai ser o quê? Base vezes altura. Mas é a área toda. Aqui você tem dois triângulos. Então, por isso que você divide por 2 para calcular a área de um triângulo. Então, vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área de um triângulo. Ah, professor, então vamos discutir um conceito de base de triângulo. Isso, vamos discutir porque esse conceito é crítico. Base é o lado que tem o pé da altura, nesse caso. Beleza? Então, por exemplo, e a altura, essa altura H, é em relação a esse lado AD. Beleza? Então, aqui, é base, de maneira mais correta, base vezes a altura relativa a essa base dividido por 2. Porque o aluno pode viajar. O aluno pode pensar que essa altura aqui, que eu estou fazendo em vermelho, é relativa também ao lado AD e não tem nada a ver. É relativa ao lado BD. Beleza? Então, preste atenção. É base vezes a altura sobre 2, mas qual é um complemento aí? Qual é um complemento? Um complemento. Base vezes a altura sobre 2, sabendo que a altura é em relação à base. Beleza? Em relação a essa base que você está tomando como referência. Massa. Área do trapézio. O que você tem aqui? Um trapézio. Nesse caso aqui, você tem um par de lados paralelos, né? No caso aqui, F, E e CD, você tem um par de lados paralelos aqui, e eu quero calcular a área desse trapézio. Da mesma forma, turma, da mesma forma, eu vou copiar esse trapézio e colocar ele de cabeça para baixo. Vamos ver? Olha aqui, ó. Copiei e coloquei de cabeça para baixo. Agora eu vou juntar. E quando eu junto, eu formo o quê? Eu formo um paralelogramo. Ah, professor, de novo? É. Você sabe que a área desse paralelogramo é o quê? Base vezes altura. Mas olha que massa. Você sabe que a base do paralelogramo vai ser esse carinha aqui. Então, você sabe que é Bzão mais Bzinho. Você sabe isso?
E agora, o que você vai entender? A altura é esse segmento H. Eu vou colocar aqui mais para baixo. Então aqui, ó, vai ficar base, Bzão mais Bzinho vezes quem? A altura. Essa é a área de quem? Do paralelogramo. Só, galera, que eu quero a área de um trapézio só. Se eu quero a área de um trapézio, eu pego esse carinho e divido por quanto? Eu divido por 2. Ah, professor. Então, a noção da divisão por 2 aqui é porque você tem duas figuras congruentes, aqui é a área de uma só. Beleza? Então, base vezes a altura sobre 2, pensando que a base aqui é Bzão mais Bzinho. Beleza? Sim? Para descobrir a área do trapézio. Só que a ideia aqui do Bzão e do Bzinho é que são as bases do trapézio. Olha que interessante. Esse Bzão, nós falamos que é a base maior, e esse Bzinho nós falamos que é a base menor do trapézio. Sim? Então, de maneira mais direta, a área de um trapézio é a soma das bases vezes a altura sobre 2. Mas ela vem disso aqui. Beleza? Utilizando como um suporte o paralelogramo. Fechou? Massa. Agora, a área do losango. A área do losango, como que a gente vai mexer aqui? Simples. O que eu vou fazer? Olha a minha ideia. Tá vendo esses triângulos aqui? Sim? Eu vou copiar e reproduzir mais 4 triângulos. Só para fechar num retângulo aqui de dimensões Dzão e Dzinho. Beleza? Qual que vai ser a área desse retângulo? Dzão vezes Dzinho. Agora, pensa o seguinte. O que eu quero é essa região aqui, ó. Eu quero analisar essa região. Só que essa região é a metade do retângulo, concorda? É a metade da área do retângulo. Porque o retângulo é constituído por 8 retângulos congruentes perante essa imagem aqui. E você está pegando 4. Então, você pega a área desse retângulo e divide por quanto? Por 2. Que vai dar a área do losango. Mas quem que é Dzão e quem que é Dzinho no losango? Dzão é a diagonal maior e Dzinho é a diagonal menor. Então, tradução, turma. A área de um losango é o produto das diagonais dividido por 2. Beleza? Agora, vem o nosso momento de preparação, o nosso momento de treino. É o momento do Kamehameha, que todo mundo treina. É 1, 2, 3, é Kamehameha! Daniel, nossa, balançou tanta câmera aqui que eu fiquei até com medo. Então vamos ver aqui agora, gente. Vamos fazer a nossa primeira questão, ó. Um retângulo tem 3.600 milímetros quadrados de área e 90 milímetros de medida de base. Qual é a medida da altura desse retângulo, turma? Eu já te dei o valor final da área e te dei uma dimensão. Basta descobrir a outra. Vamos ver aqui? Então, ó, o que eu sei? Ó, eu sei que... Eu sei que a área vai ser base vezes altura. A área que vai ser 3.600 é igual a base vezes a altura. Massa? Sim. Lembrando que milímetro, ok. Milímetro quadrado, ok, para ser uma medida de área. Então, o resultado vai sair em quê? Em milímetro. Sim? Então, ó, o H vai ser a mesma coisa do que 3.600 dividido por quanto? Por 90. Então, isso aqui sai por 40 milímetros também. Belezinha? Sim. Pessoal, a área do retângulo, check. Beleza? Como a gente viu todas as outras áreas, vou te passar aqui as outras questões como espelho para você tentar junto com as respostas bonitinhas e as minhas referências bibliográficas aqui no quadro. E agora eu te falo o seguinte, treina isso, turma. Sabe por quê? Isso aqui vai ser importante para você, principalmente no seu caminho da geometria ao longo do ensino fundamental. Fechou? Um beijo no seu coração e até o futuro. Valeu, turma!